Havia um tempo em que toda a realidade à nossa volta era um grande e inquietante mistério. O homem ainda não tinha conhecimento sobre a sua própria história, sobre a origem do próprio homem, não tinha conhecimento algum sobre as leis da física, não contava com todo este conhecimento que temos hoje de maneira tão disponível e acessível para todos. Para explicar aí o mundo à sua volta, como todos os fenômenos que observavam e que mal conseguiam compreender, os antigos utilizavam histórias fantásticas, muitas vezes envolvendo figuras ou acontecimentos reais, mas também envolvendo deuses, semideuses, criaturas sobrenaturais e heróis capazes de feitos impressionantes. Essas histórias, que hoje chamamos de mitos, eram usadas por civilizações de todo o planeta e por milhares de anos proporcionaram um pouco mais de sentido ao homem e suas angústias nessa misteriosa e desafiante aventura que é a vida. O mitologista Joseph Campbell dedicou sua vida inteira ao estudo de mitos de diferentes civilizações do mundo antigo e depois de décadas de estudos chegou a uma curiosa constatação. Todas as grandes histórias tinham em comum uma mesma estrutura básica. Campbell chamou essa estrutura de monomito. A mesma estrutura encontrada em grandes histórias da humanidade, como a história de Maomé, Jesus, Moisés, Buda, Osíris, histórias que falam sobre a ascensão de homens ou semideuses ao status de heróis e redentores da humanidade, histórias que relatam a jornada do herói. E o mais impressionante, essa estrutura também está presente na minha vida, na sua vida e na vida de todos os seres humanos que algum dia pisaram neste planeta. E se você quer conhecer este verdadeiro algoritmo da vida, o código da realidade, e aprender como usar a jornada do herói para transformar a sua vida, deixa aqui embaixo o seu like, comente, inscreva-se no canal da Nuvem, porque neste vídeo vamos ir fundo no monomito de Joseph Campbell. Você já deve ter observado como grandes sucessos do cinema apresentam uma certa estrutura básica, parece que tem uma fórmula por trás dos roteiros. Mudam os personagens, as circunstâncias, mas sempre uma estrutura muito semelhante. Também não é mera coincidência. Em 1949, Joseph Campbell publicou o livro O Herói de Mil Faces, livro que detalhava sua descoberta sobre a estrutura dos mitos. E essa obra teve grande popularidade, grande aceitação entre os roteiristas e escritores do mundo inteiro, utilizada até hoje. A jornada do herói pode ser facilmente identificada no roteiro de grandes sucessos do cinema, como Star Wars, os filmes de heróis da Marvel e DC, Matrix, Harry Potter, animações da Disney. Isso só para falar dos exemplos mais óbvios. A estrutura é encontrada de uma maneira ou de outra em praticamente todos os roteiros do cinema, dos gêneros mais variados. As histórias da jornada do herói, do monomito, se conectam imediatamente conosco, num nível consciente e inconsciente. Elas nos provocam emoções que muitas vezes nem conseguimos entender o porquê dessas emoções. Elas mexem com a gente porque falam da aventura da vida. São histórias cheias de ficção, mas com elementos essencialmente humanos, elementos que compõem a história das nossas vidas. Eu vou contar agora uma história qualquer, de um personagem qualquer, que poderia ser o herói do momento, em cartaz agora nos cinemas, ou então a história de algum momento da sua vida, da minha vida. Vamos lá? Então tudo começa com uma apresentação do nosso personagem, o personagem principal, levando uma vida comum. Esse personagem tem a sua rotina, sente-se muito bem na sua zona de conforto, no seu dia a dia, uma vida absolutamente normal, sem muitas emoções, sem muitas novidades, apenas a rotina.
Eis que, de repente, num certo dia, em um certo momento, esse personagem se depara com um grande problema, uma grande dificuldade, ou então um desafio que se propõe a ele. Ou não, apenas surge uma situação ali curiosa, que lhe chama atenção, que atiça sua curiosidade, como se convidasse o personagem a entrar em um mundo novo e desconhecido. O chamado pode sim aparecer como uma situação de dor, de sofrimento, um problema que se repete, uma situação enorme que aparece, ou então um sentimento de missão, de propósito, um chamado nobre, um chamado para embarcar em uma aventura. O personagem tem então diante de si uma escolha importante: ou ele aceita o chamado para sair da sua zona de conforto, para enfrentar uma situação desafiadora e desconhecida, e como toda situação desconhecida pode ser também assustadora, o desconhecido pode ser perigoso, pode ser assustador. Então ele deve decidir se embarca nesta aventura ou se recusa o chamado e permanece na sua zona de conforto, permanece ali na sua vida simples, no seu cotidiano. O personagem sente o chamado, sente a importância daquele momento, sente isso ressoar de alguma forma com uma parte profunda dele mesmo, mas está ali relutante. Ele tem medo dos possíveis desafios, das dificuldades, dos perigos do desconhecido. Ele não sabe se é capaz, se está pronto para aquele desafio. Ele pode, inclusive, ficar muito tempo nessa indecisão, pode passar anos relutando em aceitar o chamado, pode passar uma vida recusando o chamado, mas isso tem um preço. Aquela situação se repete de novo e de novo, mas ele recusa, ele finge que não vê, isso não é para mim, eu não estou pronto, não posso, não consigo, não tenho tempo. Mas cada desafio tem o seu tempo limite. E quando chega a hora certa, quando chega a hora limite, é que aparece uma figura especial. Talvez uma mensagem, um livro, ou uma pessoa, uma figura personificada de um sábio, um mentor, um professor, ou outra pessoa qualquer que surge do nada e lhe entrega algo que faz sentido imediatamente, no momento em que o personagem mais precisava, a palavra certa, um amuleto, uma nova habilidade, uma direção a seguir, ou simplesmente uma permissão de alguém importante para esse personagem. Mas nem sempre esta figura que aparece é algo agradável, às vezes aparece como uma doença, uma mudança repentina no destino, uma forte mudança que vem anunciando: chegou a hora de decidir. Ou você embarca nesse chamado agora, meu amigo, ou ele vai se tornar cada vez maior, vai te incomodar cada vez mais. Na nossa história, era essa peça que faltava para o personagem aceitar de vez o desafio e embarcar na aventura rumo ao desconhecido. Ele aceita o desafio e imediatamente ele cruza um limiar, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. E realmente ele só passa para as próximas etapas da história se ele romper com a sua vida comum, se ele romper com aquela vida que ele levava e embarcar definitivamente na aventura. Desse passo em diante não tem mais volta, ele terá que ir até o final. Ele agora é o herói da história. E essa história será sim desafiadora. Já de cara ele vai deparar com algumas verdades, com algumas revelações sobre si mesmo, que vão abalar sua confiança, que vão testar seus limites. Nosso herói será despido de todas as vaidades, de suas certezas, de todas as cascas construídas pelo seu ego, sua mente consciente, tudo que ele sabia da vida até aqui, seus conhecimentos, suas habilidades atuais já não serão tão úteis assim, porque ele está em território desconhecido, ele terá que redescobrir suas capacidades, sua intuição, desenvolver novas habilidades e reconquistar sua autoconfiança. Mas por mais assustadora que uma jornada dessa pode ser, no momento que o herói cruza o limiar, que alinha sua vontade com seu chamado, o destino,
e a sorte pousam sobre seus ombros. Isso não quer dizer de maneira alguma que será fácil, não, será difícil, será desafiador, mas a boa sorte e o destino irão colocar as pessoas certas, as situações certas e os aprendizados certos nos momentos que o herói mais precisar. São situações que vão ajudar o herói a redescobrir o valor da sua vida, as coisas mais importantes da sua vida, os valores que lhe darão a força para vencer e retornar em segurança. Nenhuma jornada do herói é uma jornada solitária. Figuras interessantes aparecerão, pessoas que já trilharam esse mesmo caminho antes, alguns amigos, parentes, mentores. É hora de confiar, de se abrir, de pedir ajuda, de compartilhar sua missão, de permanecer atento aos sinais. A mão do destino está do lado do herói. Em algum momento dessa etapa, o herói irá perceber que toda a força de que precisa já está adormecido de alguma forma dentro dele mesmo. O seu grande desafio agora é encontrar formas de mergulhar fundo e resgatar este poder que é um símbolo desses seus valores, das suas verdades, das suas virtudes e as coisas mais importantes e significativas da sua vida. E é este poder adormecido que vai lhe dar confiança de seguir ao próximo passo, onde terá que enfrentar o cerne do problema, o grande inimigo, o dragão, a grande força oculta. E quando chega a hora de enfrentar este monstro, para o espanto do nosso herói, o vilão sabe tudo sobre ele, conhece os detalhes sombrios da sua vida, da sua personalidade, e usará isso para enfraquecê-lo. Será preciso encarar seu lado sombrio, toda raiva, toda culpa, inferioridade, todas aquelas partes ocultas e reprimidas com as quais o herói não sabe lidar. A verdade assusta, a verdade dói, mas a verdade também liberta. Nosso herói terá que praticamente morrer para aquela pessoa que tinha sido até aquele momento, para então renascer transformado como um herói poderoso, confiante e capaz de superar todos aqueles problemas que agora parecem até pequenos problemas diante de toda a sua grandeza. O herói então vence a batalha final, ganha uma grande recompensa e se prepara para o retorno, para voltar à sua vida normal, ao ponto de partida. Mas aquela vida já não é mais a mesma. O herói já não é mais o mesmo. Ele agora conhece os dois mundos, ele descobriu suas forças, venceu suas batalhas, integrou a luz com seu lado sombrio e agora retorna triunfante para mudar aquela vida simples que levava em outros tempos. O herói retorna, transforma sua vida, volta a viver seu cotidiano, até que um dia, quando menos espera, um novo chamado aparece, uma nova e maior aventura se coloca à sua frente. Nosso herói então percebe que aquela aventura anterior havia sido apenas um degrau no seu crescimento, uma preparação para uma aventura ainda maior. Vivemos várias jornadas do herói ao longo das nossas vidas, algumas simultaneamente, seja um novo trabalho, um relacionamento, uma viagem ou a luta contra uma doença. Em todas essas experiências você receberá um chamado, pode ficar relutante por algum tempo, mas contará com o empurrãozinho de um amigo, um conhecido, que será importante para você se decidir. Atravessará aquele ponto em que não tem mais volta. Agora você tem suas responsabilidades, terá que seguir em frente. Passará por provações e aprendizados, descobrindo inimigos e aliados, receberá novas habilidades, descobrirá suas forças internas, passará então por um imenso desafio e terá um desfecho com aprendizados importantes que mudarão a sua vida para sempre. Por fim, você retorna à sua vida cotidiana, mas agora transformado, você já não é mais o mesmo e a vida nunca mais será igual. Quando você perceber um chamado na sua vida,
Quando se perceber no meio de uma jornada, é só se lembrar que você está vivendo uma experiência essencialmente humana, uma experiência de crescimento, de evolução. Milhões de pessoas já passaram por experiências idênticas à sua ao longo da história da humanidade. Você só precisa seguir a trilha do herói, estar atento ao que precisa ser feito em cada passo, estar atento à sua essência, aos seus valores, às coisas mais importantes e belas da sua vida e seguir em frente, jogar o jogo. Podemos entender a vida como uma longa escada, cada degrau um desafio. Para cima será difícil, lento e desafiador, cada degrau uma jornada do herói que leva ao crescimento, à evolução. Para baixo não, para baixo todo santo ajuda, para baixo qualquer caminho não precisa esforço, qualquer caminho que leva à ruína, à destruição, aos vícios, aos desvios de conduta é um caminho livre e fácil. E no meio tem um degrau atual, a vida cotidiana, onde temos a nossa rotina, o nosso dia a dia, apenas esperando pelo próximo chamado. E chegamos, enfim, ao fim desta jornada, deste vídeo. Espero que você tenha gostado de mais este conteúdo produzido com muito carinho. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e inscreva-se no canal da Nuvem. Obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo.